todas as organizações com quem a gente tem conversado entendem que é um caminho sem volta, é a necessidade premente, né, de mudança através, né, de um ambiente mais colaborativo, através de quebra de barreiras culturais que derrubem esse ambiente adversarial e promovam um ambiente de colaboração. Então a construção tem um caminho sem volta. Toda grande história também tem suas lições aprendidas. É natural, né? Quando a gente nasceu, nenenzinho, a gente não sabia andar, tropeçava, caía, levantava. E projetos de capital também tem suas lições aprendidas. Davi, então passa a bola para você. Vamos falar um pouquinho hoje de lições aprendidas em projetos. Excelente, Bruno. Uma excelente oportunidade, né, no início dessa terceira temporada de trazer algumas reflexões de que, por melhor que a gente seja num planejamento preditivo, né, determinístico, o nosso papel enquanto líder de projetos é tratar dos desvios e de como que a gente lida com eles com a naturalidade e rapidez para resolver todos os problemas. Sem dúvida nenhuma, quem não passou por percalços em projetos é porque nunca os fez. Então é uma excelente oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais desse case e falar um pouquinho de outros cases aí das nossas trajetórias profissionais. E o case de hoje é especial. Vamos falar da Arena MRV, né, essa obra magnífica que a gente está falando, né, do estádio do Atlético Mineiro, que está sendo construído e é entregue agora. Então, né, venha conosco, terceira temporada, não poderia iniciar melhor, né, com esse case grandioso e também com lições aprendidas. Siga a gente, tem com a Veron Insta e com a Veron Partners. Esse é o Veroncast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Veroncast, o podcast da Veron Partners e da Veron Insta. Tenho o prazer de iniciar essa terceira temporada ao lado do meu amigo, né, e co-host, Davi. Até o final aprendo o sobrenome, tá? Davi Eli ou Davi Hélio, brincadeira, Davi. Obrigado aí por estar comigo, cara, que sensacional. Dividir o início dessa nova temporada do Veroncast falando de um conteúdo tão interessante, né? A gente tem discutido muito nas minhas pautas, né, eu e você, do nosso propósito em compartilhar conhecimento de qualidade, democratizando o acesso à informação de vanguarda, né, que a Veron Partners tem para o mercado de engenharia e construção. Muito obrigado, meu amigo, seja bem-vindo, bora tracionar esse Veroncast. Boa, tamo junto, meu irmão. Valeu. Seja muito bem sucedido. Agradecer, obviamente, né, toda a infraestrutura que foi, né, preparada para essa temporada. Parabéns aí a todos os que estão viabilizando esse episódio e a sequência da nossa temporada. Sem dúvida nenhuma, Bruno, acredito eu que essa é uma iniciativa, neste momento, que tem o compromisso até de trazer a Veron Institute, né, para dentro de um contexto em que a transformação que o Grupo Veron se propõe a prestar para o mercado, ela carece muito do compartilhamento e da aumento de conhecimento de todos os que estão envolvidos na indústria da construção. Então a gente ter a possibilidade, né, de um ambiente leve, descontraído, com pessoas sensacionais, como vai ser o caso de hoje, trazendo experiências práticas da construção, do ambiente de construção de megaprojetos, sejam eles de infraestrutura, de projeto de capital, né, que com os acertos e os erros, né, a gente vai aprendendo e evoluindo juntos, se questionando, buscando conectar melhores práticas do dia a dia, no dia a dia dos nossos projetos. Sem dúvida nenhuma a gente vai ser muito bem sucedido. Estou muito feliz, né, de estar compartilhando esse espaço aqui contigo. A gente começou essa parceria no ano passado, né? A Veron Institute tem um desdobramento, talvez o desdobramento mais genuíno, né, do propósito nosso de transformação para o mercado, que é através da educação a gente conseguir deixar o nosso legado, deixar a nossa contribuição para essa indústria tão carente de evolução, tão necessária, tão necessitada, né, de boas práticas e de melhoria, e de torná-la cada vez mais atraente para talentos, né, para que a gente evite, inclusive, o êxodo deles para outros setores. É o compromisso nosso, está aqui assinado para essa temporada. Sem dúvida nenhuma, você que está aqui com a gente vai poder escutar profissionais de altíssima qualidade que fazem a diferença nesse ambiente na indústria da construção. Bora que sejamos bem-sucedidos. Sensacional. Essa temporada vai ser a melhor temporada até a quarta.
Mas vamos lá. Hoje eu quero cruzar duas informações. A gente fala, para mim, a parte de educação sempre foi uma paixão. Formar pessoas sempre foi uma paixão, né? Engenharia de gente. E uma outra paixão sempre foi futebol. Né? Então, sou um apaixonado. Infelizmente, meu time, né, não está numa fase muito boa, mas sou independente. E aí a gente traz hoje um convidado, né? Esse convidado nosso está lá na Arena MRV. A gente vai falar sobre as lições aprendidas num dos maiores projetos, né, que a gente teve aqui, né, na nossa cidade, na minha cidade de Belo Horizonte, que foi a construção da Arena MRV. E a conexão que a gente quer fazer com você, né, com a nossa audiência, quais são as lições aprendidas, né, quais foram os desafios no contexto, né, de engenharia e construção, de um grande projeto, de uma paixão que é, né, para o brasileiro, que é o futebol, e como é que isso conecta com você. Então a gente quer, no nosso propósito, compartilhar esse conhecimento. Obrigado ao Carlos, né, o Carlos Antônio, que topou esse desafio conosco. Muito obrigado, Carlinhos. Então, sem dúvida, Davi, a gente que é apaixonado por futebol, a gente falou de, né, duas temáticas muito legais, que é conhecimento, engenharia e também, né, falar de futebol. Obrigado. Chamar o nosso convidado, Carlos Antônio, por favor, se apresente, né, daí da Arena. Obrigado por estar conosco. Bom, meu nome é Carlos Antônio Pinheiro. Eu sou engenheiro civil de formação. Me formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais em 1998. Venho de uma família de engenheiros. Meu pai é engenheiro, ambos os meus tios engenheiros. Então sempre gostei disso. E estou no projeto da Arena desde 2018. Estou no projeto da Arena desde 2018, ainda nas fases iniciais do projeto. Então, esse ano aí eu completei 5 anos de projeto. Carlinhos, conta pra gente, né, como que você foi parar na Arena MRV, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, para quem está se conectando aí, também quero ser, né, um diretor de engenharia. Fale para nós aí. Obrigado. É uma história quase, vou contar rapidamente aqui. Como eu disse, meu pai é engenheiro civil também, de formação. Papai vai para 60 anos de formado, daqui a 3 anos. E eu cursei engenharia e antes disso, né, voltando um pouquinho no tempo, desde a época de escola eu era amigo de escola do Bruno Múcio, atual diretor executivo aqui da Arena. E a gente guardou essa relação de amizade aí, contatos frequentes, né, por muitos anos. Ambos cursamos engenharia. E o Bruno, quando foi convidado pelo Dr. Rubens para assumir o projeto, coincidência ou não, isso foi em março de 2018, a gente via desde o final de 2017, ambos viemos de empresas de engenharia familiares, mas já tinham 6 meses que a gente estava conversando no sentido de fazermos alguma coisa juntos, de empreendermos alguma coisa juntos. Quando o Bruno foi convidado para vir, logo na sequência ele me convidou para vir. Eu desde que me formei, eu sempre atuei na área de engenharia, eu nunca saí para outras áreas, né? Nunca saí para banco, nunca saí para empresa aeroespacial, tenho muitos amigos na Embraer. Então eu sempre fiquei nessa área e eu acho que isso, além da relação de confiança, de amizade, isso propiciou essa conexão aí. Que orgulho desse meu cunhado. Parabéns, cara. Acho que tem uma trajetória incrível aí pra gente seguir. Falando um pouquinho, né, agora dos desafios, eu queria entender com você o que é a Arena MRV. Então, quem não está em Minas Gerais, quem não está em Belo Horizonte, conta pra gente, né, alguns grandes números, né, o que foi o projeto, né, o que foi essa construção da Arena MRV e qual é o legado, né, que vocês estão construindo aí na Arena MRV. A Arena MRV é um projeto que começou, obviamente eu não estava naquele momento, em 2013 ou 2014, com uma ideia do Dr. Rubens, Dr. Ricardo. Isso me foi contado, me foi dito, depois eu acabei vendo isso em algumas entrevistas do Bernardo Farcas Wolff, que é o arquiteto do estádio.
E esse projeto, eu entendo que ele veio engatinhando de 2013, 2014, até final ali de 2017. Foi quando efetivamente eu entendo que eles resolveram impulsionar o projeto e a gente brinca aí, dá um dono para o cachorro, né? E aí o Bruno Musi assumiu como diretor executivo desse projeto e a partir daí realmente a gente começou a licenciar o projeto e o projeto foi ganhando corpo. Nós éramos duas pessoas no início, logo depois mais uma e depois veio o nosso diretor financeiro. Nós éramos apenas 4 pessoas de 2018 até 2020. Realmente a equipe só ganhou corpo e a gente chegou aqui a 1.400 pessoas aqui dentro depois de 2020, do início da obra. Mas de 2018 a 2020 éramos 4 pessoas. Então a história do projeto é um projeto ambicioso, né? É um estádio de futebol, uma arena de eventos. É um projeto que hoje ultrapassa aí a casa de R$1 bilhão de investimento, próximo a 46 mil torcedores. Se a gente for usar o campo para um evento de música, isso em torno de 55 mil, se não me falha a memória. O movimento de terra aqui girou em torno de 1 milhão de metros cúbicos. Concreto, nós temos, esse número não me canso de repetir, porque o içamento foi feito uma a uma, são mais de 20 mil peças de concreto. Estrutura metálica, nós temos quase 5 mil toneladas. Falando de concreto, de volume eu não sei precisar, mas são mais de 70 mil toneladas de concreto. Os números são todos grandes, né? São todos grandes aqui dentro. A gente tem uma área de cobertura fachada de mais de quase 42 mil metros quadrados. E isso tudo implantado num terreno de 115 mil metros quadrados, com uma área preservada próxima a 30 mil metros quadrados. Davi, né? Esse é um grande projeto que sim, está numa grande cidade, né? E aí quando a gente olha para nossa experiência, eu não tive a sorte de implementar um projeto numa grande capital. Eu queria que você trouxesse para a gente, né, um grande projeto que marcou a sua experiência. Diversas vezes você trouxe o caso de Vargem Grande, né, como projeto, mas faz essa correlação para quem está ouvindo, né? Acho que esse episódio a gente fica brincando, a gente quer furar a bolha, a gente quer alcançar pessoas ali que estão saindo da faculdade, né, que estão saindo ali, né, com o processo, ele não sabe qual que é a atuação, é legal trazer sua experiência para a gente se conectar nessa audiência. É muito legal escutar, né, o Carlos falando sobre um projeto de um estádio de futebol, porque certamente, né, ele consegue ilustrar para quem não está eventualmente inserido num ambiente de megaprojetos os desafios que estão envolvidos. Né? Vocês percebam que ele falou sobre a questão ambiental, sobre o desafio, né, do processo de licenciamento desse empreendimento. Por quê? Porque sem dúvida nenhuma, né, por mais que o futebol movimente uma paixão de milhões, né, e uma torcida apaixonada aqui em Minas, certamente os desafios, né, de impactos na cidade durante a execução do projeto, mas certamente também durante, né, os eventos que ele receberá, são grandes e precisam ser avaliados sobre todos os espectros, sobre espectros sociais, sobre espectros ambientais, né, sobre impactos que o entorno da comunidade ali impactada na região vai trazer. Então, projetos como esse estão inseridos, né, e têm um impacto significativo em tudo à sua volta. E quando você tira o zoom do techniquez da engenharia, dos suprimentos da construção e vê o projeto como uma visão muito mais amplificada do lado do empreendedor, né, a complexidade da viabilidade de um projeto desse se torna muito maior. Né? Eu, particularmente, sim, tive algumas oportunidades de viver alguns megaprojetos, tirando experiências, inclusive, né, de estudos de viabilidade e aprovação de projetos que aconteceram no Oriente Médio, que eu tive uma oportunidade. Já vivenciei projetos que tinham um desafio de licenciamento de ferroviários dentro da floresta amazônica, que obviamente tem um impacto econômico positivo, mas sem dúvida, né, impactos ambientais e sociais que precisam ser cuidados, com toda certeza. O projeto de Vargem Grande, né, com
com a experiência que eu pude vivenciar, tinha inúmeros impactos. Nós chegamos a ter mais de 8.000 pessoas, né, mobilizadas no site, próximas a cidades próximas a Belo Horizonte, que de certa forma era uma facilidade, mas por outro lado gerando impactos sim no dia a dia dessas cidades, Itabirito, Congonhas, e que certamente, né, nos impunham desafios muito maiores dos desafios que já são elevadíssimos de conectar engenharia, suprimentos, construção e fazer uma startup de uma usina de beneficiamento de minério de ferro, no caso. Então, essa visão ampla do empreendedor, esse desafio de conseguir conciliar todos esses impactos dentro de um legado para quem está à sua volta é um grande desafio, e tenho certeza que o Carlos sai dessa experiência um profissional e uma pessoa, né, muito mais preparada para qualquer coisa que vier pela frente. Acho que é legal, né, quando a gente pega o caso da Arena MRV, Davi. E aí, como engenheiro, né, a gente fala muito de legado, né? E aí você fala muito disso, né? O propósito não é só olhar para o projeto, né? A gente está olhando qual impacto o projeto tem. Então, quando a gente fala Arena MRV, e como apaixonado em futebol, é muito isso, né? Vai ter um espetáculo, então é olhar para usabilidade. Então, para quem não faz engenharia, a gente tem um propósito também de fomentar a engenharia. Olha que obra magnífica, né? Então, venham fazer engenharia, que sem dúvida vamos fazer construções magníficas. Mas nem tudo são flores. Acho que quando a gente olha para uma obra grandiosa como essa, sem dúvida, né, e a gente vai falar um pouco depois sobre isso no nosso podcast também, temos diversos desafios, temos diversas lições aprendidas. Eu queria explorar esse ponto, Carlinhos, né? Quais foram os principais desafios, quais foram as principais lições aprendidas que vocês identificaram na Arena, trazendo na perspectiva de engenharia, de planejamento, de fornecimento e construção. Então a gente queria ter esse olhar de você para compartilhar com a nossa audiência. Você lidando com o futebol, o futebol agrega um desafio novo, que é o desafio da opinião pública, da torcida, da paixão. Isso eu não tinha essa bagagem. Então isso é um ingrediente complexo, né? Se você está num bom momento, isso é excelente, isso te impulsiona. Se você não está num bom momento, tudo o que acontece é questionado, todo problema pequeno fica grande. Mas vamos tirar esse desafio da equação. Do ponto de vista técnico, eu entendo que nós tivemos um desafio grande no início, que foi conseguir consertar esse terreno. Então, um terreno com uma topografia complexa, com uma área de preservação permanente. A gente tinha um primeiro impedimento de ordem legal, a gente tinha uma área de preservação permanente aqui dentro. E nós tivemos que contornar isso junto aos órgãos. Tudo foi feito de uma forma estritamente técnica. Isso foi construído uma relação de confiança com os técnicos tanto da prefeitura quanto do comitê de bacias. Então nós tivemos um primeiro grande desafio, que foi conseguir licenciar essa obra. E ainda bem que a gente vive um dia de cada vez, né? Porque logo na sequência a gente começou e a gente tinha aqui uma área extensa, uma área brejosa. A gente teve que fazer uma troca de solo, a gente teve que aterrar um volume enorme de material. Então isso foi o primeiro grande desafio da obra. A gente levou mais tempo do que imaginava, a gente consumiu mais recursos do que imaginava, a gente teve que mudar a metodologia, a gente trocou de empresa aqui 2 vezes no meio do caminho. Eu brinco que a gente casou 3 vezes aqui dentro e no final deu certo, né? Tá tudo estável, tá tudo funcionando bem, a drenagem funcionando, o nosso aterro funcionando, a estrutura já foi testada aí. E além do desafio técnico, a gente tem desafio de ordem sempre orçamentária, né? A gente enfrentou aí no caminho, logo a gente começou a obra dia 20 de abril, 20 dias depois, 20 ou 30 dias depois de decretada uma pandemia em nível mundial. E
Eu acho que o caminho foi certo, de seguir, de não parar. A gente acompanhava aqui dentro as pessoas e a gente não teve, graças a Deus, a gente não teve nenhum óbito aqui, dentre as pessoas todas que trabalharam. A gente tinha momentos em que tinha muito alojado e havia um surto de Covid, e aí equipes de 20, 25, 30 pessoas ficavam afastadas. A gente conseguiu contornar isso e o desafio do orçamento, porque a gente teve depois uma contração dessa cadeia de suprimentos e em alguns momentos sim a gente teve um atraso na entrega de alguns insumos, mas o que bateu forte na gente foi depois esse processo de inflação que veio, né? As empresas desativaram as plantas e depois os estoques foram consumidos e depois, né, faltava produto e aí veio uma inflação, né, de demanda. Então isso impactou frontalmente aí o nosso orçamento. Bruno, ouvindo então o Carlos aí trazendo um pouco dos desafios que ele vivenciou, né, que ele experimentou junto com o time dele, fazendo aí uma leitura das suas experiências profissionais até o momento, aonde que bate no teu coração, tua mente, as reflexões, né, e os aprendizados que as tuas experiências profissionais e os desafios que você encarou, como é que você conecta ele hoje com o seu propósito de educação e sequência profissional? Cara, fantástico. Se eu fizer uma breve reflexão, eu tive a sorte de iniciar minha carreira na área de consultoria e eu tive no meu primeiro líder. Eu achei incrível isso, porque quando eu formei, eu passei em diversos processos de trainee, né? E eu fiz a opção de ir para uma empresa que, monetariamente, talvez eu não tinha maior remuneração, né? Então, comparando, na época era a antiga Falcone, passei na Odebrecht, passei na Andrade Gutierrez, e como engenheiro fui para o Falcone, né? Com salário, na época, era metade do salário que eu teria na Odebrecht. E minha escolha na época foi muito, eu quero ir para um local onde que eu vou me desenvolver, que eu vou ter aprendizado. Né? E aí, por sorte, eu caí. Meu primeiro líder, eu lembro quando eu entrei, eu falei, Bruno, você está aqui para se desenvolver. Né? Sim, né? A gente vende um ativo que é a consultoria, que é um conhecimento, e ele começou a traçar um plano de desenvolvimento logo de cara. E isso me marcou muito na minha jornada, e aí eu sempre trouxe isso como exemplo. Quando a gente pensa na parte de pessoas, né, e a gente fala muito no mundo exponencial, se você desenvolve, né, uma pessoa, aquela pessoa ela consegue desenvolver mais 5 pessoas. Então a gente começa a trabalhar numa PG. E isso eu trouxe muito para minha vida de como que eu conseguiria trazer, né, pensamentos mais rápidos, ou seja, como eu consigo internalizar, né, aquele conhecimento. Na consultoria, por muitas vezes você não tem clareza, né, do seu problema, então toda hora você está, né, resolvendo problemas. Acho que essa é a principal habilidade. E eu fui sendo um resolvedor de problemas, né? E aí saí, né, da consultoria, né, depois fui me desenvolvendo. Talvez eu tive a sorte, né, de estar sempre liderando projetos que eram sempre desafiadores, então eu sempre tinha que sair muito da minha zona de conforto, né, e fui perseguindo isso. Destaque, né, acho que nas últimas trajetórias, né, quando eu estava na área de inovação, e aí o porquê da área de inovação me marcou muito. Quando a gente olha para o nosso mercado de engenharia e construção, a gente tem uma grande lacuna, né, que é a forma que a gente faz engenharia e construção. Né? E eu sempre fui muito questionador. Será que não tem como fazer diferente? Né? Meu berço foi muito essa área de gestão. E aí, como é que eu conecto o que é de gestão para a construção, trazendo melhoria contínua? Então, eu fui muito forjado nisso. Né? Como é que eu entendia quais eram essas melhorias? E na área de inovação, e aí a gente até fala isso muito, né? Será que a inovação tem que ser uma área ou ela tem que ser uma disciplina? Né? Então, como é que a gente cria essa cultura? E a inovação se ela gera valor. Então, ao mesmo tempo, você tem uma visão de longo prazo, uma visão de curto prazo para você gerar valor. E aí, nessa jornada, né, acho que eu super apaixonei com temáticas, né, que a gente já teve conexão, que é o Lean, né, a filosofia Lean, o Lean. E o que isso me conecta hoje com, né, onde eu estou. Eu fico brincando que eu estou no meu Ikigai moment, né, que eu estou no momento de fazer, né, o que eu gosto de fazer, que eu sou remunerado por fazer, e talvez na minha zona de potência. Né? E o porquê na minha zona de potência é porque eu acredito que pessoas, sim, né, a gente consegue
ir além do resultado individual, né? Se eu consigo treinar ali 5 pessoas conseguem treinar mais 5. E acho que é a importância que eu trago para minha vida. Aí o principal desafio é esse balanço, né? Acho que o principal desafio que eu trago para todo mundo que está ali, muitas vezes a gente mira, né? Eu gostaria de estar em tal posição, eu gostaria de estar em tal função, eu gostaria de ser feliz quando eu atingir tal local. Acho que o conselho que a gente deixa para quem está nos ouvindo é: curte a jornada. Curte a jornada, cara. Acho que tudo tem seu tempo, né? Acho que o meu recado para quem está iniciando a carreira de engenharia, aproveite, estude, né? Seja um curioso, né, em se desenvolver, porque isso sim vai ser o maior ativo, né? Você é o seu maior ativo, né? Então acho que eu tive eu remeto muito a isso que eu te falei, essa experiência da consultoria, porque lá eu fui picado, né, por isso, cara. Bruno, seja uma pessoa curiosa. E aí seja na Falcone, seja na Vale, seja na Barbosa Melo, sempre trazendo essa curiosidade, né, e como que eu pegava a curiosidade em um produto. E hoje na Insta é isso, né? Hoje na Insta a gente tem um ativo do conhecimento enorme, né? A Veron, né, Partners, ela disruptou o mercado, uma perspectiva simples, né? Ela trouxe conhecimentos que a gente precisava no mercado de engenharia e construção. Eu conheci você nisso. E aí o ponto né, a gente sempre fica brincando, cara, será que a gente não pode fazer mais? Será que a gente não pode simplificar um pouco a nossa fala de como que a gente leva, eventualmente, metodologias que são consagradas, mas que ao mesmo tempo são ilhadas, e a gente não fala para um público legal? Então você, né, que está aqui hoje com a gente, né, até uma audiência que talvez nem é a audiência da Veron, mas a gente quer, nessa temporada do Veron Cash, simplificar, né? Então acho que simplificar. A engenharia tem um problema grave que é a produtividade, né? Sim. Então, como que a gente melhora a produtividade fazendo ali de formas diferentes, né? Mas preservando, né, o que a gente tem de bom, né? E também a aderência ao planejamento e consumir com segurança. Então, isso acho que eu trago para a discussão aqui como que o Bruno, né, instiga essa curiosidade, né? Meu time também tem isso muito comigo, né, de estar instigando essa curiosidade com vocês. E chega de falar de mim, cara. Agora, olhando um pouco para você, eu sei algumas perguntas também, eu sei algumas coisas, mas para a audiência, né, que sabe, né, eu sou um fã de você, né? Na sua carreira, o que te levou, cara, a criar a Veron, né? E talvez não criar a Veron como uma iniciativa de eu preciso fazer um business, mas por que você tem que fazer diferente? O que lá atrás te fez instalar ali que você tinha que fazer alguma coisa diferente para engenharia e construção? Assim, primeiro, acredito que essa introdução que o Bruno fez demonstra o porquê que a gente acredita muito, né, que esse propósito genuíno está em mãos totalmente acertadas. A Veron Institute certamente vai cumprir seu papel no mercado com a tua liderança e com todo o time que está 100% engajado nisso que a gente acredita tanto. Segundo, assim, falar sobre o propósito da Veron, eu posso sim dizer que eu fui amadurecendo, né, em várias etapas da minha vida profissional, o que eu acredito como legado que eu gostaria de deixar dentro dessa minha breve contribuição na engenharia no Brasil e no mundo. Comecei, né, com meus 20 anos de idade estagiando na área de telecom. Rapidamente, sou filho do apagão, então em 2001 a gente vivia uma crise, né, elétrica, e pude participar de 3 megaprojetos de termoelétricas. Então, isso uma no Mato Grosso do Sul, uma em Pernambuco e uma em Macaé, cada uma, né, na sua maior densidade. Tive a oportunidade nesse momento de trabalhar com planejamento físico, planejamento financeiro, administração de contratos, que me deu, de certa forma, né, a possibilidade de entender os problemas de projetos sobre óticas diferentes. Na sequência da minha vida profissional, acabei embarcando no ambiente de siderurgia. Trabalhei 3 anos num projeto de porte médio, mas com complexidades gigantescas, com paradas mensais dentro da ampliação da siderúrgica de Tubarão, isso em 2004 a 2006. Foi o primeiro projeto em que eu fui para a obra. Nos últimos 6 meses eu acabei sendo o líder da construção, depois que o líder, um dos referências minhas, né, Ari Guerreiro,
me ensinou muito da relevância, né, do respeito às pessoas e do engajamento de todos na ponta, de conseguir entregar com sucesso um projeto desse. Depois, voltando, né, com alguns aprendizados de obra, me deparei com a estruturação do front-end loading no Brasil. Comecei a me especializar nessa temática, pude participar de planejamentos de mega projetos, ajudei, né, no plano de execução do Serra Sul, né, S11D Porto e Ferrovia. Depois tive a oportunidade de liderar um time que fez o planejamento da execução em Oman, no Oriente Médio, um mega projeto também. Então, assim, quando eu comecei a entender a dinâmica de um projeto que era muito mais do que a engenharia, suprimentos e construção, e senti uma envoltória, né, no olhar de empreendedor muito mais amplificada, ainda trabalhando em empresa, né, de engenharia, começou a me despertar fortemente esse interesse, né, de como que esse tipo de projetos muda, né, todo o entorno dele. Bom, nesse meio tempo tive a oportunidade de ir para uma Junior Mining depois, né? Também me deu uma visão super bacana de business, etc. Curto minha passagem e pude, com uma grande experiência, uma grande oportunidade, uma empresa que eu agradeço demais de ter participado dela. Na Vale eu tive oportunidades, né, de liderar o planejamento de implantações de projetos de 3, 4 bilhões de dólares, então complexidades enormes. Trabalhar, como o Carlos disse, né, todo o processo de licenciamento de projetos super complexos que tem impacto social e ambiental super relevante. E até o momento que eu fui, como você bem disse, para um projeto que é o projeto que eu guardo no meu coração como assim, a realização profissional e de maior aprendizado na minha vida. Foi o projeto Vargem Grande, onde tive líderes, né, a liderança do Rogério Galvão, sem dúvida nenhuma, é uma liderança muito inspiradora no que tange ao conceito de colaboração, ao conceito de engajamento, né, das pessoas, com um propósito mais amplo dentro dos projetos. E ali talvez começou a despertar um interesse meu, que já vinha desde os projetos em 2008 de ter uma empresa, de entender o que seria o meu propósito profissional. Acredito eu que até aquele momento eu vivia naquilo que eu costumo dizer, né, de eu ser o cabeça de concreto, que muito pragmático, cobrando resultados, como da área de planejamento, né, sempre sendo muito diligente sobre as responsabilidades de todos. E ali eu consegui entender que não é só no pragmatismo de uma linha base de cronograma que a gente executa projetos, e sim com uma envoltória, né, uma complexidade de um engajamento de pessoas muito grande e de uma parceria com as empresas. E se você pensar em relações predominantemente adversariais, você não vai chegar a lugar nenhum. De lá em diante, né, eu tive um episódio que talvez tenha sido dos meus maiores, talvez não, com certeza foi o meu maior aprendizado e o meu gatilho, inclusive, para empreender. Eu tinha, né, a responsabilidade pela liderança de planejamento, assumi a liderança de comissionamento na reta final do projeto, entregamos o projeto e vejam só o que aconteceu, né? A gente ainda tinha uma sequência de startups e entregas finais do projeto. O Rogério deixou a liderança e eu acabei assumindo o lugar dele. Conversava com minha esposa, né, sobre a aptidão, até o preparo para estar líder de um empreendimento desse. Porém, eu tinha o seguinte receio, né? Eu acreditava muito na minha capacidade técnica, mas eu tinha dúvidas se eu gostaria de ter a responsabilidade de vida de pessoas sobre a minha tutela. E isso, de certa forma, é inerente à função, né? Eis que assumo o projeto numa segunda-feira e na quinta-feira um profissional chamado Thiago, fazendo uma atividade extra à atividade fim do projeto, que era uma ajuda à operação. A gente fez uma intervenção para desobstruir, né, um bueiro e caiu, né, 1 metro cúbico de terra sobre ele. Ele foi 100% soterrado, conseguiu sobreviver porque as pessoas que estavam próximas socorreram ele. Mas ali foi o momento de falar o seguinte: Papai do Céu mandou a mensagem, e acredito que a partir dali
eu comecei a amadurecer, ainda fiquei mais um ano, né, na empresa, tive outras contribuições ainda e aprendizados ao longo da jornada, mas ali eu projetei sim como meu próximo passo abrir com outros parceiros, né, que me ajudaram a fundar a empresa, esse conceito da Verum. A Verum no nome, né, com parceiros de verdade, Verum Partners, tem um papel que talvez resume esses aprendizados ao longo desse período. E sim, falar de parceria é a engrenagem para que todos possam colaborar e entregar resultados excepcionais. Se eu pudesse resumir dos desafios que eu tive para os aprendizados que eu gostaria de deixar, aí é que está o recado final. Vai ter conexão. E aí, quando a gente traz, né, o Carlos falou ali, né, dos desafios, a característica, né, até do nosso mundo ocidental é da gente tratar o problema, né, colocar debaixo do tapete. E acho que um ponto que a gente traz muito é qual a lição aprendida, o que a gente aprendeu. Eu queria retomar um ponto em cima do que a gente conversou com o Carlinhos, né, Carlinhos? Dos problemas que você listou, qual é a principal lição aprendida que você teve na construção da Arena? Contem pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem alguns aprendizados aí, mas talvez o principal deles seja a gente aprender que nunca é uma linha reta, né? Eu acho que o que o tempo mostra pra gente é que os caminhos, né, sejam da vida, sejam os caminhos profissionais, isso nunca é uma linha reta. Você tem sempre um planejamento, uma espinha dorsal, mas ao longo desse caminho você tem que fazer ajustes em tempo real, ajustes diários. Então, do ponto de vista técnico, eu acho que se você puder, antes de qualquer empreendimento, detalhar e investir tempo em projeto e planejamento, você vai sempre ganhar. O desafio é que muitas vezes seu cliente não te permite isso, né? O contexto não te permite isso, mas é o principal, talvez seja o principal aprendizado disso tudo, é a gente tentar amadurecer os projetos, amadurecer os orçamentos, amadurecer o planejamento, no jargão aí, estressar tudo isso antes de dar o primeiro passo no sentido da execução. E é o que eu disse, mas isso às vezes é uma utopia, né? Mas a gente tem que caminhar nessa direção. Eu acho que lá fora, né, em outros países que estão na frente aí, a gente já enxerga isso com mais clareza. Do ponto de vista executivo, eu não acho que nós estejamos atrás das técnicas, das tecnologias. Eu acho que hoje uma obra dessa aqui a gente lançou mão de tudo que está disponível aí, né, numa escala mundial. A gente visitou algumas obras fora e a gente não carece de nada aqui dentro. Mas eu acho que realmente a nossa engenharia carece de um melhor planejamento, né, e as decisões tomadas com um pouco mais de antecedência. Beleza, Carlos? Obrigado aí pelo seu depoimento. Agora, puxando aqui, Bruno, com relação a todos os envolvidos, né, nesses desafios de projetos, nós sabemos que, em termos de evolução, a gente precisa aumentar o nível de conhecimento, que até tira, né, as pessoas da sua zona de medo para encarar um processo de mudança, para que a gente possa evoluir nosso setor. E como que você entende esse cenário de pessoas, né, e evolução de conhecimento? Cara, fantástico, né? Até quando você perguntou sobre lições aprendidas, né, desafios, né, na própria área de inovação, você está sempre criando ali algo novo, né? Então, e aí é uma característica do mercado que se a gente olhar números, os números não estão legais. A gente teve uma redução de formação de engenheiros, a gente teve uma redução de número de CREAs ativos, né, exemplificando números práticos, né, menos 27% de engenheiros formados, né, menos 33% de engenheiros com CREAs ativos. Ou seja, a gente tem um problema de entrada, né, a gente deixou de ser uma temática interessante. Né? E além disso, para quem está lá dentro, a gente deixou de ser uma temática que eu quero estar na obra. Né? E aí quando a gente vai em projetos, né, o Carlinhos deu uma sorte danada, está em BH no mega projeto, mas quando a gente olha para a nossa área, a gente tem muitos projetos em área remota.
A gente tem projetos que tem uma dificuldade de logística cruel. E é esse grande desafio, né? Como é que eu implemento para engenharia digital, né, que são temáticas que a gente tem aqui dentro tanto da Partner quanto da Inch, né, através do BIM. Você está criando ali um novo conceito, você está criando ali, né, uma tecnicidade e tem um desafio, que eu estou formando mão de obra, essa mão de obra ela é escassa naquele mercado e muitas vezes, né, estou formando para o mercado. Né, mas se eu não formo para o mercado, eu não formo para a minha empresa e é muito pior. E outras temáticas, né, como engenharia, né, mais enxuta, né, através do Lean, tem também diversos problemas. Suprimentos, né, também tem diversos problemas de pessoas. Então, durante a minha carreira de executivo, um problema que eu tinha muito, né, ganhamos uma nova obra. Pô, e aí? Temos uma mão de obra para aquela obra que a gente ganhou? Né? Temos que mobilizar 2.000, 3.000 pessoas para aquela obra. Vai ter desafio. Vai ter desafio. Né? E aí o nosso setor tem uma característica que ele é muito cíclico. Né? Então, fazer um planejamento de mão de obra, ele demanda um jogo de xadrez muito grande, porque o seu backlog é um backlog mais curto. Né? Ou seja, o que você tem de contratos ativos, a previsibilidade do negócio é mais baixa. E aí eu tive a sorte de perceber que até a transformação Lean é pessoas. Então, como é que eu crio uma jogada? Né? Como é que eu crio um formato? Que criar uma característica de engenharia de gente, né? Criar uma sistemática que o meu time, né, de certa forma, eu consigo criar núcleos de aprendizagem e desses núcleos de aprendizagem, sim, a gente consegue escalar. Isso é super difícil de implementar, né? Criar isso é complexo. Então, quando a gente olha para o nosso propósito, a gente falou lá atrás, né, da Veron Inst, né, enquanto propósito, como que a gente consegue fazer o simples bem feito. Né? Então, a gente tem coisas simples, mas também trazer inovação para conseguir maior agregação de valor. Então, acho que aquilo que a gente faz muito bem feito, então a gente fica, né, até o Carlos trouxe, né, um ponto de ter essa... não é falar que o velho é ruim, pelo contrário, né, na Barbosa Mello a gente tinha um programa de inovação que a gente tinha muito uma pegada de a conexão com a experiência com a juventude do novo. Né? Então, acho que quando a gente fala nesse podcast é isso, como é que a gente consegue ter esses dois mundos, de preservar o que a gente é muito bom enquanto engenharia, né? A gente tem problemas de planejamento, tem problemas de engenharia, e aí as novas metodologias elas trazem facilidade. Então, quando eu entendo né, o que a gente tem de valor será que a gente não deveria descomplicar um pouco mais? Será que a gente não deveria tornar isso mais simples? Né? E o AWP, né, que talvez é uma sigla tão complexa, a gente fala sobre isso, deveria ser algo banalizado. Né? Recentemente, uma grande iniciativa que a gente está tocando junto também, eu tenho feito, né, um trabalho de entendimento das dores, de quais são as dores de educação, e saiu uma saída desse questionário que a gente deveria banalizar, olha que interessante, tudo aquilo que a gente fala que é boas práticas de inovação na construção. A gente deveria tornar isso muito abrangente, que é temáticas de Lean Construction, temáticas de Advanced Work Packaging, temáticas de engenharia digital, temáticas de contratos colaborativos, só que isso fica muito na bolha. E aí como que a gente... E aí talvez a culpa é nossa. A culpa é nossa porque a gente torna isso muito gourmetizado. Sim, verdade. E, então, acho que a Veron ela tem esse propósito de deixar isso mais leve. É um desafio porque né, são temáticas mais complexas, mas acho que é isso, o desafio é grande, por isso que a gente existe. Exatamente. Mas é isso, cara. Agora, pegando você que... né, quando você me fez esse convite, agora eu devolvo a pergunta, né? Por que a Veron Inst, né? E por que esse propósito de transformar a construção através da educação? Né? O que você enxerga ali o que é o legado que o Davi quer deixar, né, para suas filhas? O que é o legado que o Davi quer deixar para o mundo? Né? A gente fala muito de deixar um mundo melhor. O que você quer deixar, né, para esse mundo? É legal. É inegável, né, Bruno, que não somente o desafio de manter e atrair pessoas e atrair talentos para a engenharia, como retê-los, né, na engenharia, é um desafio muito grande. Né? Poucos têm a oportunidade de navegar em desafios constantes e se sentirem instigados o tempo inteiro a evoluir nessa área. Como o aprendizado na engenharia normalmente é muito empírico, né, e não normatizado e não padronizado, para talentos conseguirem uma curva de aceleração profissional na engenharia,
né, salvo algumas exceções, a gente está falando de muitos anos, isso acaba que a jornada é desgastante, né? Então acaba se afastando muita gente que deveria estar contribuindo com melhores tomadas de decisões e acabam indo para mercados de tecnologia, banco, mercado financeiro e outros, né? Quando a gente olha para o propósito da Vero Institute, como que eu consigo, né, aproveitar essa capacidade instalada, né, de grandes talentos que eventualmente já foram pela cultura tradicional desse setor, talvez podados em relação ao seu potencial, a aflorar toda essa capacidade e a contribuir com o ambiente transformador. Óbvio, né, pessoal, que a liderança tem um papel extremamente relevante das organizações. Entendo eu que todas as organizações com quem a gente tem conversado entendem que é um caminho sem volta, é a necessidade premente, né, de mudança através, né, de um ambiente mais colaborativo, através de quebra de barreiras culturais que derrubem esse ambiente adversarial e promovam um ambiente de colaboração. Ninguém, muito menos as novas gerações, estão dispostos, né, a trabalhar em coisas que não têm um propósito ou não se conectam minimamente com uma visão de longo prazo, com uma visão de sustentabilidade de um negócio. Então a construção tem um caminho sem volta. A gente precisa acelerar esse processo pela paixão que a gente tem, né, pelo tema, pela paixão que a gente tem e pela responsabilidade de sermos agentes de transformação do mercado que nós mesmos nos impusemos, né, com os aprendizados coletivos, porque nós também, no momento que a gente se predispõe, né, a colocar conteúdo de qualidade no mercado, nós também aprendemos, não somente para que a gente esteja preparado para provê-los, mas também com as inter-relações, né, com as relações que a gente vai construindo, e a gente vai criando um ciclo de aprendizado coletivo. Então, nada mais conectado, né, com o propósito de colaboração da Vero do que dizer que a Vero Institute cumpre um papel na engrenagem, talvez o mais genuíno do propósito de transformação, mas que ela por si só, ninguém entra num curso da Vero Institute e sai extremamente preparado para conduzir a transformação sozinho, se ele não entrar disposto a abrir a cabeça dele, capturar as ferramentas, né, que a gente vai, de certa forma, prover nesse ambiente, mas praticar no dia a dia, colocar no dia a dia, desafiar não só a ele mesmo, como a todos à sua volta, a trazer todo esse conhecimento para a prática. Então, eu sou apaixonado, né, pelo tema que a gente está tratando aqui. Sem dúvida nenhuma, oportunidade única a gente procurar sensibilizar todos vocês, né, da relevância do aumento de conhecimento que a gente precisa para transformar a nossa indústria da construção. E esse aqui é o primeiro episódio da terceira temporada, que certamente os demais vão trazer aí muitas instigações para todos procurarem cada vez mais conhecimentos diferentes para evoluirmos juntos a engenharia no Brasil. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Que legal esse episódio, falamos sobre engenharia, falamos sobre futebol. Para finalizar, né, agradecer o Carlos. Carlinhos, muito obrigado, né, por ter participado conosco aí da Arena, né? Então, até para não tomar seu tempo, né, muito obrigado. Queria deixar para vocês as considerações finais, né, e parabéns pela grandiosidade da obra que vocês construíram aí, né, e o legado que deixaram a cidade de Belo Horizonte. Obrigado, Carlos. Agradecer aí a oportunidade, né? Agradecer as pessoas que passaram aqui, né? A gente tem muita gente fora, muita gente que vem do Nordeste para cá, da Bahia para cá, Bahia Nordeste, né, lógico, mas muita gente que vem de fora e vem para trabalhar, vem para produzir. Tem gente aqui que trabalhou duro aqui, né? Eu acho que valorizar esse pessoal realmente, não sei se do chão de fábrica essas palavras, mas as pessoas mais simples, porque o cara acordar às 4 da manhã, pegar 2 ônibus, eventualmente fazer aqui 2 horas extras, vai chegar em casa às 8, 9 da noite, né? Tomar um banho, deitar e voltar no outro dia. Então é uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar. A gente não teve, graças a Deus, né, e ao empenho de todo mundo, a gente não teve nenhum acidente mais sério aqui. A gente não teve nenhum acidente, nenhuma perda, graças a Deus, que teria, né, manchado isso aqui. A gente
Hoje, falando disso tudo aqui, tendo, né, eventualmente tido uma perda fatal aí, não teria muita graça, né? Então, eu acho que é um ponto que tem que ser enaltecido e prezar pela qualidade. Não adianta a gente atropelar as etapas, a gente brinca, eu brinco sempre, eu aprendi isso uma vez, 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Então não é encher de gente, não adianta, você tem etapas que você tem que cumprir, você tem, né, etapas predecessoras. Para fazer uma etapa bem feita, a etapa de trás tem que estar bem feita, não é um amontoado de gente aqui e às vezes tudo empurra a gente para isso, né? É a pressa, que dia que termina, quando é que termina, quando é que inaugura. E a gente tem problemas no meio do caminho, temos que tentar recuperar esses atrasos, mas no final eu acho que o balanço está muito bom, né? E agora é a gente operar isso aqui e torcer para dar tudo certo. Já está dando, a gente já teve um evento aqui, foi bem sucedido, com alguns percalços aí, mas é isso aí. Obrigado. Show de bola. Vamos junto. Terceira temporada iniciando. Exatamente. Muito conteúdo aí interessante para vocês. Vamos compartilhar conteúdo aí que, sem dúvida, trazendo simplicidade, trazendo conexão, né? E conteúdo, né, de qualidade. Palavras finais, Davi? Isso aí, meu irmão. Acho que o desafio está posto. Acredito que temos aí um compromisso, né, com todo mundo que está aqui conosco, de trazer conteúdo de qualidade, de trazer as provocações certas para que a gente possa cada vez mais instigar todos a buscarem novos conhecimentos e evolução para a nossa indústria da construção. Deem o like, compartilhem nas redes sociais, né? Nos siga, né? Meu nome é Bruno Amaral Ribeiro, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Será um sucesso e um prazer estar com vocês. Grande abraço, que venha mais episódios. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.